Hoje é apressa-te. Deus quer salvar a sua família. Você pode dizer para a pessoa que está do seu lado: apressa-te. Deus quer salvar a sua família. Nessa semana eu fiz uma pesquisa nas minhas redes sociais, e a primeira pergunta que eu coloquei lá nas minhas redes sociais foi a seguinte: você tem certeza que Deus vai salvar toda a sua família? Quantos têm certeza que Deus vai salvar toda a sua família? E aí eu vou dizer para você, 100% das pessoas que responderam, todo mundo que respondeu disse: eu tenho certeza que Deus vai salvar a minha família. E aí eu deixei vencer o prazo dessa primeira pesquisa e soltei mais uma. E eu fiz a pergunta: qual é a base, o fundamento que você tem para afirmar que Deus vai salvar toda a sua família? Aí foram muitas respostas, mas a resposta que mais teve, as pessoas usaram Atos 16:31, põe para mim na tela, que diz assim: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E aí eu quero fazer uma pergunta para você: esse texto é uma promessa de Deus para a sua vida? É uma promessa de Deus para a minha vida? Ou será que foi uma palavra que Paulo e Silas ali liberou sobre a vida do carcereiro? O carcereiro, ele teve ali um momento de desespero, porque houve um tremor na cadeia, todos os presos foram soltos, e aí ele apavorado, depois ele descobre que ninguém fugiu, e aí ele pergunta o que ele deveria fazer, e Paulo e Silas responde para ele: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então nós vamos descobrir hoje juntos. O segundo versículo mais usado, a afirmação feita, foi Josué 24, verso 15. Principalmente a parte final, onde diz assim: mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Esse aqui foi o discurso de Josué. Josué estava prestes a morrer. Então estou te contando o contexto de cada um desses versículos, porque senão nós pegamos versículos de forma isolada e achamos que é algo para nós, ou uma promessa para nós, e é um versículo que tem um contexto. O contexto desse versículo, Josué, ele estava para morrer, e ele chamou ali, ele fez uma reunião com todo o povo ali de Israel. Ele já estava idoso, prestes a morrer, e aí ele falou o seguinte: vocês precisam resolver a vida de vocês. Quem vocês vão servir? A Deus ou aos falsos deuses? E aí ele declara: eu e minha família serviremos ao Senhor. Então esse é mais um versículo que foi usado como base de resposta, e eu acredito que esses versículos também estão dentro de você, e você pega esses versículos como promessa de Deus. Mas eu vou dizer para você, em primeira instância, esses versículos foram ditos para uma pessoa, dentro de um contexto. Josué, ele havia feito uma decisão por ele e por sua casa, e ele estava declarando: agora vocês precisam fazer a decisão de vocês. Outro versículo que as pessoas não disseram, irmão, eu pesquisei muito essa semana, eu gastei muito tempo para preparar essa mensagem, para conseguir ver o que as pessoas pensam, o que a palavra de Deus diz. Ninguém falou desse versículo, mas estudando eu vi que algumas pessoas usam a base de 1 Coríntios 7,14, que diz assim: porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. E eu já vi gente defendendo o seguinte: você é crente, vai se casar ou se casou com alguém incrédulo, e aí através do relacionamento você vai santificando ela e ela vai se converter. Tem pessoas que acreditam desta forma, e eu vou dizer para você, mais uma vez, você está errado. Porque o contexto desse versículo é o seguinte: o apóstolo Paulo, ele havia ensinado, acabado de ensinar, 2 Coríntios 6,14, sobre o jugo desigual. E ele fala para nós, para a igreja: não se coloque em jugo desigual, não una o crente com o não crente. Então aquele que é crente, um homem de Deus, um servo de Deus, deve casar com uma serva do Senhor. Diga glória a Deus. Não se coloque em jugo desigual. Mas aí na igreja do Corinto começou a ter um problema, porque aí se convertia o marido e a esposa não era crente, e aí começou a dar problema,
Porque eu sou crente, minha esposa não é crente, aí eles entendiam, estou em julgo desigual. Então eu estou em julgo desigual, e os meus filhos que vão nascer também não são filhos legítimos. Aí o apóstolo Paulo vem com esse ensino e fala o seguinte: o seu casamento, mesmo que agora você é crente, a sua esposa, o seu marido não é crente, o seu casamento é santificado. Os seus filhos são santificados. Aqui, em nenhum desses versículos que eu acabei de ler, choque-se, e eu vou com calma para você entender, nenhum desses versículos você pode dizer que é uma promessa de Deus, que Deus vai salvar a sua família. Está chocado? Todos esses versículos, existe um contexto, que foi declarado dentro de um contexto, e nós precisamos saber que que é um contexto, e que não necessariamente é uma promessa, não é uma promessa para mim. Porque eu estou te dizendo isso? Porque pessoas pegam versículos como esse, cruzam os seus braços e falam o seguinte: Deus vai salvar a minha família. Por quê? Porque crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Deus vai salvar a minha família, porque eu e minha família serviremos ao Senhor. É lógico que você pode declarar a palavra de Deus, é lógico que você pode invocar através da palavra, orar através da palavra, mas presta atenção: se você pegar versículos como esse, acreditar que são promessas de Deus para a sua vida, e cruzar os seus braços, achando que Deus tem que fazer, Deus vai fazer independente de, eu estou aqui para dizer para você, não é assim. Naquilo que Deus quer fazer dentro da sua casa e da sua família, aquilo que Deus quer fazer na sua vida, tem uma cooperação sua. Tem parte daquilo que Deus quer fazer. Eu creio, irmão, que Deus ele quer salvar toda a sua casa e sua família. O nosso Deus é um Deus de gerações. O nosso Deus é um Deus de linhagem. Quando nós vemos para Abraão, ele fala assim: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então o nosso Deus é um Deus de geração, é um Deus de linhagem. Então eu vou afirmar para você: há um anseio no coração de Deus para salvar toda a sua família. Mas não cruze os braços achando que Deus tem que fazer. Se você perguntar para mim agora: pastor, o senhor se compromete, o senhor tem certeza absoluta que Deus vai salvar toda a minha família? Eu vou dizer para você: não. Não tenho base bíblica para afirmar para você que toda a sua família vai ser salva e ponto. Está chocado? Eu também. Eu fui estudar na palavra de Deus e eu vi. E eu vejo também no dia a dia, na realidade das pessoas, que às vezes é isso que acontece. Mas Deus ele tem uma palavra para você. Deus ele tem um direcionamento para a minha e para a sua vida. Romanos 10, verso 13, diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Temos aqui pessoas que invocaram o nome do Senhor? Aleluia. Mas presta atenção, olha o que a Bíblia diz no verso 14: como porém invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Pergunta para você: a sua família está ouvindo a palavra de Deus? A palavra de Deus tem sido pregado na sua casa? Os seus filhos, eles vêm para o culto ouvir a palavra? Os seus filhos estão no cultinho lá ouvindo a palavra? O adolescente está lá no Teens ouvindo a palavra? Dentro da sua casa existe uma reunião de célula onde é pregada a palavra? Você tem sido um instrumento, uma atalaia de Deus, um instrumento de Deus para pregar a palavra na sua casa? Irmão, se você tem pregado a palavra, eu vou dizer para você: eu creio que toda a sua família vai ser salva. Mas se você está de braços cruzados, agarrado a esses versículos, achando que é uma promessa de Deus e que Deus tem que salvar toda a sua família, eu vou dizer para você: como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Quem será que vai pregar para toda a sua família? Erga a sua mão e fala: eis-me aqui, Senhor. Deus vai usar a sua vida. Deus tem pressa para salvar a sua casa. Deus tem pressa para salvar a sua família. E eu creio que Deus vai salvar a sua família. Por isso, nesta manhã, Deus quer despertar eu e você para pregarmos a palavra de Deus à nossa família.
A fé é uma questão pessoal. A fé é uma questão individual. A fé é mais do que um sentimento, do que uma emoção, do que um credo doutrinário. A fé é o primeiro passo da regeneração. A fé é o começo da nossa entrega confiante a Cristo. A fé envolve uma experiência mística, mas a fé também envolve uma cooperação da livre vontade da pessoa humana, junto com a atuação do Espírito Santo de Deus. Então, quando nós pregamos a palavra, nós semeamos num terreno que pode ser um terreno fértil, e eu creio que vai frutificar para a glória de Deus. Esses versículos então, que você carrega com você, e talvez você estava acreditando de uma forma errada, eu quero dizer para você, não fique parado, agarrado a esses versículos, achando que Deus tem que fazer. Eu creio que Deus vai te usar como cooperador para salvar toda a sua casa. Aí eu fiquei mais chocado ainda. Será que Jesus falou alguma coisa sobre salvação da casa? Quando Jesus falou sobre quando alguém se converte dentro da sua casa, o que será, pastor Jones, que Jesus falou? Aí eu encontrei em Mateus 10:34, porque se Jesus falou, fechou o assunto. E ele diz o seguinte, Mateus 10:34 diz assim: não penseis que eu vim trazer paz na terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim os inimigos do homem serão o da sua própria casa. Quando eu li esse versículo, eu falei, tem tudo a ver com a minha conversão. Quando eu me converti, os meus pais e minha família me odiaram. Quando eu falo me odiaram, é porque Deus mudou todos os meus sonhos, Deus mudou todos os meus planos, Deus mudou a minha caminhada, a minha carreira, Deus mudou a minha agenda, Deus mudou aonde eu ia colocar o meu dinheiro, Deus mudou toda a minha vida, e eu me tornei alguém muito estranho dentro da minha casa. Eu não sei você, mas eu fui perseguido por familiares meus, que não entenderam o Jesus que entrou na minha vida. Quem foi a experiência assim também? Levanta a mão aí, aleluia. Se você é o primeiro que se converteu na sua casa, por um tempo, por um período, você passou por lutas, perseguições, parece que você se transformou numa pessoa estranha. Agora você não vai mais para todas as festas, agora domingo de manhã você não está mais reunido com toda a família, agora você quer ir para a igreja, vai para a igreja, leva a sua cama para a igreja e mora lá. Quem já ouviu isso aí? Foi o que Jesus falou que ia acontecer comigo e com você. Mas eu e você então não podemos cruzar os nossos braços. Deus, ele tem princípios para mim e para você, e Deus quer salvar a nossa casa. 1 Samuel 25, verso 2, é o texto que nós usaremos como base da nossa pregação de hoje. Aqui nós estamos num contexto, numa situação aqui muito complexa. Samuel, ele havia morrido, acabou de morrer, e Saul, ele está numa empreitada, ele quer matar Davi. Davi foi ungido rei, e Saul agora quer matá-lo. Saul está perseguindo Davi e quer matá-lo de qualquer forma. Saul é o rei e coloca o seu império, todos os seus soldados para pegar Davi. Davi não tem mais para onde ir, Davi não tem mais para onde fugir, não tem mais cidade que cabe ele, não tem mais caverna que ele consegue se esconder. Ele é o cara mais procurado da época. E Davi, ele vai parar no deserto de Maom. Ali tem um fazendeiro muito rico, um fazendeiro mais rico da região. A Bíblia diz que Nabal é o nome dele. Nabal tinha 3.000 ovelhas, 1.000 cabras. E vamos ver o que Deus fala nesse texto. É um texto um pouco longo, mas vai dar todo o contexto da nossa pregação. 1 Coríntios 25:2 está na tela. Diz assim: certo homem de Maom, que tinha seus bens na cidade de Carmelo, era muito rico, possuía 1.000 cabras e 3.000 ovelhas, as quais estavam sendo tosqueadas em Carmelo. Seu nome era Nabal, e o nome da sua mulher era Abigail, mulher inteligente e bonita. Mas seu marido, descendente de Caleb, era o quê? Rude e mau. A mulher é o quê? A mulher é uma mulher muito inteligente e muito bonita. E o homem é o quê? Alguém rude e mau. No deserto, Davi ficou sabendo que Nabal estava tosqueando as ovelhas, estava ali cortando as ovelhas, tirando a lã das ovelhas, provavelmente ia matar, provavelmente ia fazer um grande banquete, um grande churrasco. Verso 5. Por isso enviou 10 rapazes e lhe disse: levem minha mensagem a Nabal em Carmelo, e
o cumprimente em meu nome. Digam-lhe, longa vida para o Senhor, muita paz para o Senhor e para a sua família, e muita prosperidade para tudo o que é teu. Sei que estás tosqueando tuas ovelhas. Quando os teus pastores estavam conosco, nós não maltratamos, e durante todo o tempo em que estivemos em Carmelo, não se perdeu nada que fosse deles. Presta atenção aqui para mim. Davi, ele estava com 600 homens nesse lugar, e Davi, ele se transformou numa muralha na terra de Nabal. Durante muito tempo, Davi foi aquele que protegeu toda a terra de Nabal, e agora ele, sabendo que Nabal está tosqueando ali as suas ovelhas, ele manda ali os seus mensageiros. Verso 8, pergunta a eles, e eles lhe dirão: por isso, seja favorável, pois estamos vindo em uma época de festa. Por favor, dá a nós, teus servos e o teu filho Davi, o que puderes. Eles estão pedindo ali para Nabal. Os rapazes foram e deram a Nabal essa mensagem, e em nome de Davi, e ficaram esperando. Fizeram o pedido para Nabal, o pedido que Davi pediu, falou que era para eles fazer. E olha o verso 10. Nabal respondeu então aos servos de Davi: quem é esse Davi? Davi é o cara que se transformou a muralha, que colocou um exército para cuidar ali das terras dele, desse homem mais rico da região. Aí diz assim: quem é esse filho de Jessé? Olha o que Nabal está dizendo: hoje em dia, muitos servos estão fugindo de seus senhores, porque eu deveria pegar o meu pão, e a minha água, e a carne, do gado que abati, dos meus tosqueadores, e dá-los a homens que vêm e não sabem de onde? Então os mensageiros de Davi voltaram, e ao chegarem relataram a ele cada uma dessas palavras. Davi ordenou aos seus homens: ponham suas espadas na cintura. Assim eles fizeram, e também cerca de 400 homens o acampamento de Davi, enquanto 200 vão permanecer aqui, 200 ficam, e 400 vai vir comigo. No entanto, aqueles homens foram muito bons para conosco, não nos maltrataram, e durante todo o tempo em que estivemos com eles nos campos, nada perdemos. Dia e noite eles eram como um muro ao nosso redor, durante todo o tempo em que estivemos com eles, cuidando das nossas ovelhas. Agora, leve isso em consideração. Então os mensageiros de Davi voltaram, e ao chegarem relataram a ele cada uma dessas palavras. Davi ordenou aos seus homens: ponham suas espadas na cintura, e assim eles fizeram também. Davi e cerca de 400 homens acompanharam Davi, enquanto 200 permaneceram na bagagem. Verso 13, pulou o 14, é isso? Dá para pôr o 14 ali? Por isso que deu. Está lá? Glória a Deus. Um dos seus servos disse a Abigail, a mulher de Nabal, do deserto: Davi enviou um mensageiro para salvar o nosso Senhor, mas eles o insultou. Presta atenção, aqui um dos moços de Nabal ficou sabendo que Davi foi insultado. Davi deixa 200 homens cuidando ali do acampamento, pega 400 homens consigo, e com a espada na cintura, com sangue nos olhos, como diz por aí, né? Eles agora estão numa empreitada, e eles definiram que eles vão matar Nabal e todos os homens que estiverem ali naquela terra. E aí esse moço, ele corre, é o contexto que nós estamos lendo aí, ele corre para Abigail, a mulher de Nabal, e fala para ela: é o seguinte, Davi está vindo, e Davi vai matar todo mundo, todos os homens serão mortos. E aí Abigail, no verso 18, diz assim: imediatamente, diga comigo, imediatamente, Abigail pegou 200 pães e 200 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de grãos torrados, e por aí vai, pegou um monte de coisa. Verso 19, e disse aos seus servos: vocês vão na frente, e eu os seguirei. Ela, porém, nada disse a Nabal, o seu marido. Enquanto ela ia montada num jumento, encoberta pela montanha, Davi e seus soldados estavam descendo em sua direção, e ela os encontrou. Davi tinha dito: de nada adiantou proteger os bens daquele homem no deserto, para que nada se perdesse. Ele me pagou o bem com o mal. Que Deus castigue a Davi, que Deus castigue a Davi e faça com muita severidade, caso até amanhã não deixe vivo um só do sexo masculino e de todos que se perderam em Nabal. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do seu jumento,
prostrou-se perante Davi, o rosto em terra. Ela caiu aos seus pés e disse: meu senhor, a culpa é toda minha. Por favor, deixa a tua serva lhe falar. Ouve o que ela tem para te dizer. Meu senhor, não des atenção àquele homem mau. Está falando do marido dela, Nabal. Ele é insensato, conforme o seu nome significa. O nome Nabal significa tolo, insensato. E a insensatez o acompanha. Contudo eu, tua serva, não vi os rapazes que o meu senhor enviou. Agora, meu senhor, juro pelo nome do Senhor e por toda a vida que foi o Senhor que o impediu de derramar sangue e de vingar-se com todas as suas próprias mãos, que teus inimigos e todos os teus que te pretendem fazer o mal sejam castigados como Nabal. Verso 27, já estou finalizando. E que este presente que a tua serva trouxe ao meu senhor seja dado aos homens que o seguem. Esqueça, eu te suplico, a ofensa da tua serva, pois o Senhor certamente fará um reino duradouro para ti, e que travas o combate do Senhor e toda a sua vida nenhuma culpa ache em ti. Diga glória a Deus. Aqui nós temos um contexto, irmãos, depois você pode terminar de ler esse texto, que é um texto muito rico, nós vamos discorrer ele agora. Nós vemos que essa família, a família de Abigail, casada com Nabal, essa era uma família que tinha tudo para dar certo. Era uma família, em primeira instância, que Nabal, ele era da descendência de Caleb. No verso 3 diz que Nabal era da descendência de Caleb. Lembra de Josué e Caleb, que entrou na terra prometida? A Bíblia diz que Caleb tinha um outro espírito. Caleb era alguém diferenciado. Nabal, ele vem da linhagem de Caleb. Então, pela lógica, Nabal deveria ser alguém muito abençoado, porque ele vem de uma linhagem de alguém que tem um outro espírito. Mas nós sabemos que às vezes, famílias muito boas, pais muito bons, às vezes geram filhos que são terríveis. Outra questão, em segundo lugar, Nabal era alguém muito rico, muito abastado, o maior fazendeiro. Então, você pensa, alguém que vem de uma linhagem boa, alguém que tem muito dinheiro. E em terceiro lugar, Nabal, ele era alguém casado com uma mulher maravilhosa. A Bíblia diz que Abigail, ela era bonita, na verdade ela era honrosa, ela era sábia e ela era bonita. Então diz assim, verso 3, está escrito que Abigail, a sua mulher, era sensata. A Bíblia usa essa palavra. Ela era sensata e formosa. Olha que interessante, tem mulher que é formosa e sensata, mas essa aqui era sensata e formosa. O caráter dela sobressaía a beleza dela. Abigail então era uma mulher sensata, uma mulher sóbria, uma mulher sábia, uma mulher humilde, uma mulher corajosa, uma mulher temente a Deus. Então, essa família era uma família que tinha tudo para dar certo. Abigail era alguém cheia de qualidades, mas a Bíblia diz, olha alguns problemas que a Bíblia diz aqui, que Nabal, ele era um tolo. A palavra Nabal, o nome Nabal significa tolo. Nabal era um tolo e desperdiçou todas as oportunidades da sua vida. Primeira questão, Nabal, ele era alguém muito difícil de comunicação. Conhece alguém difícil de comunicação? Alguém muito difícil de comunicação. Diz assim o verso 3, que ele era homem duro, maligno de todo o seu trato. Sabe, tem gente que em casa é duro, ruim de comunicação, mas quando sai para os de fora é ovelhinha, sorriso no rosto, trata todo mundo muito bem. Conhece alguém assim? Mas aqui a Bíblia diz que não, Nabal era duro com os de casa e duro com os de fora. Ele era um homem terrível. Outra questão também, Nabal tinha um temperamento insuportável. Ele era alguém que era difícil ficar do lado dele. Outra questão, em terceiro lugar, Nabal era alguém avarento, mão fechada. Ele tinha ali Davi com seus 600 homens, rodeando, fazendo da sua terra uma muralha. E quando Davi está no momento difícil, numa fase difícil, pedindo para ele algumas ovelhas, um pouco de carne, um pouco de suprimento para se alimentar, ele fala o seguinte: eu nem sei quem é Davi. Quem é Davi? Tem uns homens aí que abandonaram os seus senhores. Davi deve fazer parte desses aí. E Nabal não deu nenhuma ovelha. Nabal não deu nada do seu recurso financeiro para Davi, que tinha servido a ele há tanto tempo. Davi chega a dizer o seguinte: Nabal tratou o bem com o mal, e por isso Davi vai se vingar. Note,
A palavra que é muito falada por Nabal é meu, o meu gado, a minha água, as minhas coisas, o meu. Então Nabal é alguém que não é mão aberta, não é alguém generoso. Nabal é alguém que infelizmente é avarento. Esse homem é um homem que a Bíblia diz também que ele tem uma mania de grandeza. No verso 36 diz que Abigail, ela foi lá, ela conseguiu consertar o problema com Davi, ela vai lá e leva todo o suprimento sem falar com seu marido. Quando ela volta, que ela vai entrar em casa, a Bíblia diz que ele está dando um grande banquete. Nabal está fazendo uma festa, um grande banquete, e diz assim, como um banquete de rei. Não é um banquete de rei, porque ele não é rei, ele é um fazendeiro rico. Mas o banquete dele é como um banquete de rei, e ele estava alegre e bastante bêbado. E ela nada lhe falou até o amanhecer. Olha que mulher sábia. Essa mulher, depois de resolver, porque toda a sua família seria dizimada, os homens seriam mortos, ela vai lá e resolve a questão. Chega em casa, o maridão está dando uma festa como de rei, ele está esbanjando, não é rei coisa nenhuma, está esbanjando toda a grana, e o homem está bêbado. O que ela fez? O que você faria, Dona Maria, se seu marido tivesse, você acabou de resolver um grande problema, e o homem está lá numa festa bêbado? O que ela fez? Ela não fez nada, até o outro dia. A Bíblia diz que ele estava muito embriagado, completamente fora do seu controle emocional, mental, não poderia tomar decisões, era um homem vencido pelo álcool. Mas presta atenção, essa família tinha tudo para dar certo, mas passou sérios problemas. Mas eu quero trazer para você alguns princípios dentro desse contexto, que vai servir para a minha vida e para a sua vida. Então vamos aprender alguns princípios para nós salvarmos as nossas famílias. Algumas coisas que nós devemos fazer e outras coisas que nós não podemos fazer. Primeiro princípio para você é o seguinte: primeiro, seja fiel à sua família. Quando o jovem funcionário de Nabal vai até Abigail para dizer do problema, para dizer para ela, Davi está furioso, Nabal, seu marido, destratou Davi, alguém importante, alguém que protegeu as terras, é alguém que seu marido conhecia, e ele diz que nem conhecia. Davi está furioso, um momento que ele precisou de algo, o seu marido negou. E aí, é interessante que esse funcionário, ele não vai até Nabal que está na festa bêbado, ele vai até Abigail. E Abigail, a palavra de Deus diz, e nós vemos aqui, que ela foi fiel à sua família. Ela tomou a frente e ela falou o seguinte: eu não vou deixar a morte entrar na minha casa. Abigail podia simplesmente fazer o seguinte, ir lá falar com Davi, falar o seguinte: Davi, minha vida é dura, esse cara é difícil, ele realmente pisou na bola com você, ele pisa na bola comigo todo dia também. Vou dizer para você, ele está em tal lugar, lá na fazenda, leva lá seus soldados e acaba com a vida dele e me ajuda a resolver esse problema. Abigail não podia ter dito isso? Ou ela poderia ter falado para Davi: Davi, rapaz, você vai ser rei, você é rei, foi ungido rei, você está aí com 600 homens, você está pegando 400 homens para ir atrás de um homem bêbado e para matar toda a minha família. Ou ela poderia simplesmente não fazer nada, ela ficar ali na sua casa e falar o seguinte: nós estamos numa festa aqui, quer saber de uma coisa? Estamos numa festa, a situação está boa aqui, hoje não dá para sair porque eu tenho convidados, vou ficar aqui, não vou fazer nada, amanhã eu resolvo isso. Tem um monte de gente que está deixando para amanhã resolver algumas coisas. Mas presta atenção, Abigail foi fiel à sua família. Ela resolveu a questão. E no verso 36 diz o seguinte: Abigail retornou à sua casa, e ele estava dando um grande banquete na sua casa, o banquete como de rei. E ela foi lá, ela viu seu marido, e ela aguardou o amanhecer para falar com ele. O marido de Abigail era alguém terrível, mas ela foi fiel à sua família. Eu e você, irmãos, precisamos ser fiel à nossa família. Talvez seu marido não é o melhor marido, aquele que você imaginava, mas é o seu marido. Talvez a sua mulher não é aquilo que você gostaria ainda, mas é a sua mulher. Talvez os seus filhos não são aquilo que você planejou, planejou ou desejou, mas são os seus filhos. Então eu estou aqui para dizer para você: seja fiel à sua família. Deus te deu essa família, ou você escolheu, constituir a sua família. Essa é agora a sua família. Pergunta: se você fosse um conselheiro familiar e a dona Abigail te procurasse
e falasse para você: olha, é o seguinte, estou com um problema sério, grave, minha família inteira está correndo risco de morte, meu marido só faz coisa errada, agora ele distratou aí as pessoas, tem um povo, 400 homens vão acabar, eliminar todos os homens da minha família, e meu marido é bruto, ele é rude, ele não sabe falar, ele me trata muito mal, ele bêbado, só toda hora bêbado, fazendo festa, ele é mesquinho, não me dá dinheiro para comprar sapatinho, nem roupa, ele é alguém muito terrível. Pergunta, você como conselheiro familiar, o que você diria para ela? Larga esse homem, vai ser feliz, segue sua vida. Talvez alguns diriam isso, mas Abigail, ela nem pensou nisso, ela foi fiel à sua família. Irmão, você sendo fiel à sua família, Deus vai te honrar. Seja fiel à sua família e Deus vai te honrar. Tem gente que no meio da crise, ele negocia os seus valores. Tem gente que no meio da crise abre mão da palavra de Deus, abre mão dos princípios. Mas eu estou aqui para dizer para você: não abandone os princípios, não abandone os valores que Deus colocou em você, não abandone os valores da sua família. Como Abigail, seja fiel à sua família, vá até o fim, e eu creio que Deus vai te honrar. Se fosse uma novela, eu acredito que Abigail, ela faria outras coisas, né? Talvez teria um outro relacionamento extraconjugal, talvez ela deixaria essa família e formaria uma outra família. Mas eu vou dizer para você: você é um homem de Deus, eu sou um homem de Deus, nós somos o povo de Deus, e nós vamos ser fiéis à nossa família. Pastor, como que eu vou ser fiel à minha família? Guarde os princípios, guarde a palavra. Você quer ver a sua família salva? Pregue a palavra de Deus para a sua família. Pastor, mas eles não querem ouvir. Pregue no tempo, fora de tempo. Pregue eles querendo ouvir ou não querendo ouvir. Seja sábio, nas oportunidades que você tiver, leve a palavra de Deus. Mais do que isso, viva a palavra de Deus. Testemunhe que a sua vida, que você seja alguém sensato, que você seja alguém sábio, que a sua família olhe para você. Presta atenção, as pessoas foram lá, esse servo foi procurar Abigail, porque Abigail era alguém sábia. Que você possa ser na sua casa aquele que é procurado para resolver as coisas, porque você é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Leia a palavra de Deus com a sua família, com sua esposa, com os seus filhos. Leia a palavra. Irmão, presta atenção. Nossos filhos, talvez a maioria dos que estão aqui, está servindo ao Senhor, está na igreja, glória a Deus por isso. Mas cuidado, porque nós não podemos negligenciar. Nós precisamos ensinar a palavra para os nossos filhos. Todos os dias eles estão ouvindo outras coisas no YouTube, na internet. Todos os dias eles estão sendo ensinados por outras pessoas. Nossos filhos estão nas escolas, nossos netos estão nas escolas. Eles estão ouvindo muitas coisas. São coisas que afastam eles de Deus. O mundo quer roubar os nossos filhos, a nossa família, a nossa esposa. Irmão, eu tenho que ser fiel à minha família. Você pode ter 20 anos de casado como eu tenho, 30 anos de casado, tenho 19, vou fazer 20. Você pode ter o tempo que for, mas presta atenção, eu tenho que ser fiel à minha esposa, eu tenho que guardar a minha esposa. Se ela errar, se ela falhar, eu tenho que entrar na brecha por ela, eu tenho que resolver a questão. Eu não posso ser infiel ao meu casamento. Diga glória a Deus. Segunda lição: tenha pressa em salvar a sua família. Segundo princípio: tenha pressa. Um dos grandes problemas é a lerdeza. Infelizmente, muitos crentes são remissos, lentos demais. O problema está aí. O menino está se perdendo. Eu fiquei muito feliz com minha irmã nesse encontro. O pastor trouxe minha neta para o encontro. Falei, sério. Falou, vou te contar o que está acontecendo, pastor. Um dia eu estou em casa, passando no Estragando lá, no Instagram, e aí estou vendo, olhei minha neta dançando funk, com shortinhos dançando funk. Na hora eu levantei, saí de casa, fui na casa dela, falei, senta aqui que nós vamos conversar. Pegou a neta e conversou, e falou, você vai servir ao Senhor comigo. É interessante que até então, parece que a mulher não estava cheia de sangue nos olhos, né, vontade de resolver a questão. Mas quando ela viu, falou, não, capeta do inferno, você não vai roubar minha neta não. E ela foi lá, conversou, resolveu, e estava no encontro com Deus, e teve um encontro com Deus. Sabe o que aconteceu sábado? Ela foi batizada, a menina. Foi transformada no encontro, se batizou no outro final de semana, agora sábado. Ela se batizou e agora vai servir ao Senhor. O que é isso? Alguém que entendeu a pressa.
alguém que entendeu a urgência, alguém que conseguiu enxergar que estava perdendo a sua neta. Talvez você está aqui, está de braços cruzados, esperando algo acontecer. Irmão, vou dizer para você, se você ficar de braços cruzados, talvez algo terrível vai acontecer. Mas se como essa mulher você se levantar cheio de indignação, Deus vai usar poderosamente a sua vida. No verso 18 diz assim: imediatamente Abigail, ela sai. Quando ela fica sabendo, ela imediatamente se levanta, ela separa ali o que ela tem de melhor para encontrar Davi e entregar para ele. A Bíblia diz no verso 23 o seguinte: quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento. A Bíblia diz no verso 34, diz assim: de outro modo, juro no nome do Senhor Jesus. Olha o que Davi fala dessa mulher. Davi agora vai falar dela. De outro modo, juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, que me enviou e que eu lhe fizesse mal, se você não tivesse vindo depressa encontrar-me, não ia sobrar ninguém do sexo masculino. Davi está falando: ainda bem que você veio depressa, porque se você não vem depressa, toda a sua família, os homens seriam mortos. Então presta atenção, quando o negócio é sério, quando o negócio é grave, quando fala da salvação da nossa família, nós precisamos ter pressa. Apressa-te, Deus quer salvar a sua família. A exemplo, irmão, nós fazemos 1, 2 campanhas por ano na nossa igreja em relação à salvação. E aí nós oramos, a oração é importante, mas presta atenção, jejum é a oração intensificada. Quando você quer intensificar a sua oração, você jejua e ora. Orar e jejuar é intensificar a sua oração. Eu estou desafiando, estou falando da palavra aqui, mas eu estou mexendo com você, quero mexer mesmo. Pergunta: quantas vezes você jejuou nesse ano pelo seu casamento? Quantas vezes você orou e jejuou pela sua família? Quantas vezes você jejuou e orou pelos seus filhos, pelos seus netos? Apressa-te, Deus quer salvar a sua casa. Deus quer salvar a sua família. Deus pode mudar a história do seu casamento. Deus pode mudar o seu relacionamento com o seu cônjuge. Mas se o Senhor está falando para você nessa manhã: apressa-te, eu quero salvar a sua família, eu quero fazer uma obra grandiosa dentro da sua casa. Mas presta atenção, você vai fazer parte, você é um colaborador desta grande obra. E como essa senhora que viu a sua neta, sabe, se posicionando, ela estava se perdendo, mas ela foi para o encontro, ela teve um encontro com Deus, ela se batizou, e eu creio que ela vai permanecer na presença de Deus. Sabe por quê? Porque ela tem uma avó que tem pressa, porque ela tem alguém na família que fala: aqui não, diabo, na minha família não, aqui você não vai mexer não, porque eu e minha família, aí ela pode dizer: eu e minha família serviremos ao Senhor, porque ela esticou ali as mangas, e ela foi lá na hora. Amanhã eu resolvo, depois eu faço, posso me encontro, eu vejo. Não, na hora, ela saiu de casa e foi buscar a sua neta, e Deus salvou a sua neta. Diga glória a Deus. Tenha pressa em orar pela sua família, coloque-se na brecha pela sua família. Terceira lição: sempre tenha uma postura humilde. Quando nós olhamos aqui para Abigail, ela desce depressa do jumento e prostra-se diante de Davi. Coloca o seu rosto em terra, ela cai aos pés de Davi e fala: meu senhor, a culpa é minha. Pergunta para você: a culpa era de Abigail? Ela não tinha nada a ver com aquilo, irmão. Quem pisou na bola foi o marido dela. Mas presta atenção, já viu família que fala isso? O problema é seu, se vira. Você que se meteu nisso, se vira agora. Abigail não era dessas, né? Abigail não é: o problema é seu, a vida é sua, o dinheiro é seu. Não, é nosso. Na verdade ela não falou: nem é nosso, o problema é meu. Ela se prostra diante de Davi e fala: fui eu que errei. Está aqui, Davi, eu vim trazer meu suprimento. Meu marido é um tolo, meu marido não sabe ouvir, meu marido é ingrato, meu marido ele desonrou você que serviu a gente há tanto tempo, mas eu estou aqui e vim trazer todo o suprimento. Essa mulher era uma mulher que poderia ter dado outras respostas no meio dessa circunstância, mas Abigail foi alguém muito humilde. Ela poderia ter brigado com seu marido em casa pela resposta que ele deu. Ela poderia ter ido até lá tirar satisfação com Davi. Conhece gente assim? Ela: Davi, o que você está pensando da vida, rapaz? Você vai se meter na minha casa, na minha família? Você já está aqui há um tempão escondido, Saul está atrás de você, se ele te achar vai causar até problema para nós, e ainda você quer umas ovelhas aí, rapaz? Cuida da sua vida, vai querer mexer com os meus filhos, com os homens da minha casa? Não, ela podia ser uma mulher briguenta,
mas ela não era. Era uma mulher sábia, uma mulher com uma postura humilde, uma mulher que tinha sabedoria para saber o que ela ia fazer e como ela ia fazer. E sabe, Deus honrou a vida dela. Ela não usou do seu discurso para ofender o seu marido, ela não usou do seu discurso para ofender a Davi, ela não tentou usar de persuasão para mudar as coisas, ela simplesmente falou: a culpa é minha. Irmão, casamento não é fácil. Quem é casado aqui, levanta a mão. É fácil ou não é? Passamos por muitas lutas no casamento, mas sabe, chega uma hora que a gente descobre e a gente assume uma posição: a culpa é minha. Vou para a cruz. Não vou querer estar certo, ter a razão. Vou para a cruz. Vou honrar minha esposa, vou honrar meus filhos, vou servir eles. De quem é a culpa? A culpa é minha. Quem vai resolver? Eu resolvo essa questão. Aí fala: pastor, mas a vida inteira vai ser assim? Talvez seja, irmão. Você quer ter um casamento abençoado? Começa a dizer: a culpa é minha. Me perdoa. Eu até brinquei, né? Foi no culto passado, não sei mais quando eu brinquei, né? Eu falei: não, foi na quarta-feira. Normalmente os homens são aqueles que pedem mais perdão. E eu fiz uma pergunta para o homem: qual foi a última vez que você pediu perdão para sua esposa? Pergunta para você: qual foi a última vez que você pediu perdão para sua esposa? A maioria respondeu: foi hoje, pastor, à tarde, foi ontem, né? Aí eu fiz uma pergunta para os homens de novo: qual foi a última vez que a sua mulher pediu perdão para você? Pastor, não lembro, pastor. Normalmente, desculpa as irmãs, mas normalmente as mulheres não pedem perdão tanto como os homens pedem. Aí é uma questão feminina, né? Sei lá, aleluia. Mas, irmão, se a sua esposa já tem uma tendência a não pedir perdão assim de uma forma fácil, aí você vai ser Nabal agora, tolo. E você vai querer ir para a briga também. O que vai acontecer com o seu casamento? Problema. Então por isso, quantos homens tem aqui? Só os homens de verdade. Irmão, como Abigail, seja alguém humilde. Sirva a sua esposa, honre sua esposa, sabe, peça perdão, seja o primeiro a se prostrar e se quebrantar. Faça da sua mulher uma princesa, porque se ela for uma princesa, você vai ser um rei. Mas se você for alguém rude, terrível, eu vou dizer para você: a sua vida vai ficar dura. Deus tem pressa para salvar a sua família. Renuncie à sua justiça própria. Renda-se aos pés do Senhor Jesus. Peça, seja o primeiro a pedir perdão na sua casa. No meio das circunstâncias adversas, puxa a responsabilidade para você e fala: eu vou resolver essa questão. Mais importante do que vencer a discussão é você manter o seu casamento saudável. Diga glória a Deus. Quarta e última lição: sempre tenha atitudes de sabedoria, discrição e prudência. Davi, ele fala para Abigail: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje a enviou ao meu encontro. Seja você abençoada pelo seu bom senso, e por evitar que eu hoje derrame sangue e me vingue com minhas próprias mãos. Abigail, ela conseguiu abortar uma missão aonde os homens da sua família seriam todos mortos. Iria acontecer uma chacina. E Abigail, que é uma mulher sábia, prudente e bonita, aleluia. Então Davi, ele elogia ela. Você vai ver como vai fechar essa mensagem aqui, irmão. Ela marca a vida de Davi, porque presta atenção, irmão. Você imagina o que é um homem enfurecido, Davi, com 400 homens enfurecidos, com a espada na mão, e fala: nós vamos matar todo mundo. Se Nabal, esse ingrato, está dizendo que não sabe quem nem eu sou. Eu estou aqui um tempão sendo uma muralha na fazenda dele. Eu não permiti que ninguém entrasse e furtasse nada aqui. Eu estou cuidando Os caras estavam soltando fogo pelas ventas, e estava bravo. E aí eles vão matar, nós vamos matar todo mundo, não vai sobrar nenhum homem. E eles estão indo na missão para resolver a questão. Quem chega? Abigail, sábia, prudente, inteligente. É uma mulher que tem uma postura de descrição, uma mulher bonita. E ela vem, ela fala com Davi de forma sábia, e ela consegue abortar uma missão de destruição da sua família. Irmão, Deus vai te dar sabedoria para você desarmar todas as bombas da sua família. Deus vai te dar prudência
Deus vai te dar sensatez, você vai conseguir, sabe, direcionar a sua casa, a sua família, para ser uma casa, família abençoada. E acima de todas as coisas, eu creio que toda a sua família vai ser salva. Abigail era alguém acessível, ela foi procurada, porque era alguém acessível. Eu e você precisamos ser acessíveis, irmão, para as pessoas virem até nós. Porque se eu sou alguém inacessível, se ela fosse inacessível como seu marido, o servo jamais procuraria ela. Mas como ela era alguém acessível, ela foi procurada. Como ela foi procurada, ela ficou sabendo do problema. Como ela ficou sabendo do problema, ela resolveu. Nós temos filhos, netos. Pergunta, eles nos procuram para confessar os seus problemas, dificuldades, pecados, as bombas que se armaram dentro da nossa casa, da nossa família? Pergunta, os nossos filhos têm acessibilidade para nós? Porque, irmão, se nós somos pessoas rudes, que não ouvem, que já quebra tudo, arrebenta tudo, pancada e bomba, granada, você, como Nabal, não vai ficar sabendo o que está acontecendo. E você não vai ter como resolver essa questão. Mas se como Abigail, você é sábio, prudente, você é alguém acessível, qualquer coisa que acontecer na sua casa, alguém vai vir te contar. Está acontecendo isso aqui, nós precisamos resolver. E aí Deus vai te dar sabedoria para resolver essas questões. Diga glória a Deus. Verso B, 19b, diz assim, que quando ela ficou sabendo, ela nada disse a Nabal. Ela não falou nada. Ela sabia que, ela não sabia se dá certo a missão que ela ia, né? Mas ela ia lá até Davi. Ela não sabia se ela ia conseguir aplacar a fúria de Davi. Mas ela sabia, uma coisa ela tinha certeza, irmão, que se ela falasse para Nabal, se ela tinha um problema, se ela falasse para Nabal, ela teria mais um problema. Tem gente que é assim. Tem gente que fala o seguinte, eu não sei se eu vou resolver o problema, mas se eu falar de problema com essa pessoa, eu vou ter mais um problema. Então deixa ele aí, que eu vou resolver essa questão, porque um problema para mim já é demais. Porque Nabal é tolo. Nabal é alguém que, se eu compartilhar esse problema com ele, eu vou ter mais um problema. Ela então vai lá e ela consegue resolver essa questão. Pergunta, eu e você, numa circunstância dessa, o que nós faríamos? Será que acabaríamos com a festa? Chega, acabou, desliga o som, guarda a bebida, coisa está feia, quebraria o pau, fala, rapaz, Nabal, você é irresponsável, estamos correndo risco de vida, todo mundo vai morrer aqui, você está dando festa, você está bêbado. Não, ela não fez isso. Então que eu e você possamos ter essa sabedoria e essa prudência. Ela sabia, e eu e você precisamos saber, tem hora, irmão, que é hora de confrontar, porque tem gente que na hora de confrontar não confronta. Tem hora que é hora de confrontar. Mas tem hora que não é hora de confrontar. Tem hora que é hora de falar. Mas tem hora que é hora de ficar calado. Tem hora que nós vamos até a pessoa, mas tem hora que é hora de se afastar. Não é fácil saber, mas nós precisamos ter discernimento. Falo isso com a minha esposa agora ou não? Trata essa questão ou não? Não sei você, irmão, mas eu tenho algumas coisas que eu preciso conversar com a minha esposa. Está guardada. Vai ter uma hora. Passeio, lugar, e tem que entrar. Tem, pastor Paulo, algumas coisinhas numa listinha? Mas isso aqui, se eu colocar domingo à tarde, eu vou estragar o domingo à noite. Não é a hora. Então, tá lá. Tem uma hora que vai estar tudo bem, tudo certo. Quantas mulheres fazem isso com seus maridos às vezes? Aleluia. Os maridos amam esse momento. Amor, muito, muito bom, tá tudo muito bem, né? Glória a Deus, que bom. É muito bom ter você como meu marido, né? Sou muito grato, feliz, mas... Aí tem hora de falar, tem hora de confrontar, tem hora de conversar. É aquilo lá, né? Começa bem, aí fala do mas, aí o recheio, problema. E aí depois termina bem de novo, aleluia. Não, mas glória a Deus, estamos juntos, amém, Senhor. Eu e você precisamos ter sabedoria, discrição e prudência, se nós queremos salvar toda a nossa família. Eu e você precisamos confrontar na hora de confrontar. Eu e você precisamos agir na hora de agir. Mas nós precisamos ficar calados na hora de ficar calado. Ela não falou nada com ele, nem na ida, nem na volta. Ela esperou o outro dia. Pergunta para a pessoa que está do seu lado: você é capaz de esperar o outro dia? Não, pastor, comigo eu resolvo, tudo é na hora. É na hora, é com sangue quente mesmo, e nós vamos resolver essa questão. Nabal faz assim, tolo. Abigail, sábia e prudente. Eu vou esperar a hora. Pastor, mas quanto mais tempo ficar dentro de mim, mais o sangue vai coalhando.
Irmão, você é crente, cheio do Espírito Santo. Na verdade é ao contrário. Quanto mais você aguardar e orar, vai ter menos ego, menos eu, menos raiva, e aí você vai depois falar com mais tranquilidade. Então não é quanto mais demorar para falar, pior fica. Se você está esperando em Deus, aguardando o momento, na verdade vai abaixando. Você dá umas respiradas, você vai estar mais tranquilo, você vai usar um pouquinho mais da razão, menos da emoção, e vai resolver essa questão. Diga glória a Deus. Ela faz um discurso planejado para Davi, elaborado. Ela defende ali, ela fala do reinado de Davi. Ela fala para o Davi: você não pode fazer isso, você não pode chegar lá na minha casa e matar toda a minha família. Você vai ser rei, você é alguém nobre, você é alguém da realeza, você vai derramar sangue inocente. Rapaz, pensa direito, meu marido é um tolo, ele é Nabal, mas você é um homem sábio, você é um rei. E ela consegue aplacar a ira de Davi. Deus vai te dar muita sabedoria. Diga glória a Deus. Tem gente, irmão, que é rica, que tem muito dinheiro, mas não é generoso. Abigail é alguém generosa. Nabal é alguém que retém. Nabal é alguém de desonra. Abigail é alguém de honra. Lembra que eu falei para você? Às vezes dentro de uma casa tem alguém que é uma bênção, mas tem um outro que é Nabal. Isso pode acontecer. Eu creio que Deus vai salvar a nossa família. Por isso seja fiel, leal à sua família. Verso 26 diz assim: agora, meu Senhor, juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que foi o Senhor que me impediu de derramar sangue e de se vingar com as tuas próprias mãos, que teus inimigos e todos os que pretendem fazer o mal sejam castigados como Nabal. Aqui Abigail, ela se põe na brecha, se põe no lugar do seu marido. Ela vai lá para defender a sua família, e ela é usada como instrumento de Deus para resolver essa questão. Ela consegue parar o ciclo de morte que aconteceria na sua vida. Por quê? Porque ela é uma mulher pacificadora. Eu declaro que você na sua casa vai ser pacificador. Através de você haverá paz na sua casa. Aleluia. Para finalizar a aplicação desse aqui: seja sábio, discreto, prudente. Faça as coisas, irmão, junto com a sua família. Não deixa seu marido para um lado e você para o outro. Faça as coisas com a sua família. Viva junto. Você não tem a sua vida e ele tem a vida dele. Traga a sua família para as coisas. Sirva junto, almoce junto, jante junto, faça um café da tarde junto. Sabe? Não deixa o seu marido viver uma vida de solteiro e você viver uma outra vida. Sabe? Não deixa os seus filhos soltos. Se meus filhos estão assim, os seus filhos estão assim também, seus netos também. Se deixar, eles querem ficar em casa jogando videogame, quer ficar no computador, quer ficar no celular, quer ficar no quarto. Hoje a geração dos nossos filhos, os mais novos aí, é a geração que gosta muito de ficar no quarto. Sim ou não? Quem concorda comigo? Mas não vai ficar no quarto. Tem hora para ficar no quarto, tem hora para ficar no computador, tem hora para ficar no iPad, tem hora para ficar no celular. Porque você fala o seguinte: desliga o computador, aí ele corre para o celular. Para o celular, ele corre para o iPad. Eles são sábios, né? Para tudo, nós vamos agora almoçar. Para tudo, nós vamos agora assistir um filme junto. Para tudo, nós vamos na casa da tia Joana. Para tudo, nós vamos na casa da avó, não sei das coisas. Para tudo, nós vamos para a igreja servir ao Senhor. Diga glória a Deus. Não deixe sua família solta, irmão. Seja sábio e prudente. Concluindo, como termina essa história, pastor? No verso 25, nós vemos que Davi, ele diz, né? Ele fala para Abigail: paz seja na tua casa, fica tranquila, eu não sou uma ameaça mais para você, para sua família. Aí no verso 37 diz assim: de manhã, quando Nabal estava sóbrio, no outro dia, irmão, ela esperou, a sua mulher lhe contou todas essas coisas. E quando ela contou tudo o que estava acontecendo, enquanto ele estava lá na festa, aí no outro dia ele toma ciência do que aconteceu. Olha o que aconteceu: ele sofreu um ataque e ficou paralisado como uma pedra. O homem teve um infarto. Aí eu falei: Deus, por que infarto, né? Eu acho que é uma mistura de tudo. Uma mistura de raiva, porque a mulher pegou o gado, as coisas dele, e deu para Davi. De medo, porque falou: rapaz, 400 homens iam matar a gente estava numa festa bebendo. E deve ser uma mistura de tudo que ele passou ali. E aí ele teve um infarto. E é interessante que a coisa piora, irmão. No verso 38 diz assim: cerca de 10 dias depois, o Senhor feriu a Nabal e ele morreu. Não para por aí. Verso 39: quando Davi soube que Nabal estava morto,
disse: bendito seja o Senhor, que defendeu a minha causa contra Nabal, por ter tratado com desprezo. O Senhor impediu que seu servo de praticar o mal, e fez com que a maldade de Nabal caísse sobre a sua própria cabeça. Aí presta atenção agora, irmão. Então Davi enviou uma mensagem para Abigail, pedindo-lhe que se tornasse a sua mulher. Abigail era casada com um tolo, mão de vaca, briguento, complicado, incomunicável, terrível. E agora ela vai casar com o rei de Israel, generoso. Verso 40 diz assim: seus servos foram a Carmelo e disseram a Abigail: Davi nos enviou a você para levá-la para tomar como mulher dele. Ela demorou, irmão. Verso 41. E ela se levantou, depois inclinou-se o rosto em terra e disse: aqui está a sua serva. Rapaz do céu, foi muito rápido esse negócio. Aqui está a sua serva, pronta para servir e levar aos pés do servo do seu Senhor. Graças a Deus, o tolo morreu, aleluia. Agora vou ter príncipes na minha geração. É muito rápido, Evânio. Verso 42. Abigail logo montou no jumento, é tudo rápido, irmão. Logo montou no jumento e acompanhava por suas 5 servas. Foi com os mensageiros de Davi e tornou-se sua mulher. Essa é uma das cenas mais engraçadas da Bíblia. O tolo, mão de vaca, que não deu nada, nem uma ovelhinha para alguém que serviu a ele a vida inteira. Agora, irmão, ele não tem uma ovelhinha não. Agora toda a fazenda é de Davi. Todas as ovelhas são de Davi, todo o dinheiro é de Davi, toda a propriedade é de Davi. Inclusive a mulher Abigail agora é a mulher dele. Aleluia. Irmão, eu creio que Deus pode mudar a sua vida e a sua história. Quem é tolo, o final da sua vida é algo muito terrível. Quem despreza todos os convites, quem despreza todas as oportunidades, quem desonra a palavra, quem desonra a casa de Deus, a obra de Deus, os sinais, quem é tolo, quem é rude, quem é arrogante, quem não quer, o final é muito ruim. Mas como Abigail, quem é servo, quem é prudente, quem é sábio, quem é fiel, o final dessas pessoas é muito diferente. E eu estou aqui para dizer para você que Deus tem um final muito bom para você. Mas eu te convido para, como Abigail, você dar a resposta certa. Não seja tolo como Nabal. Não ignore a sua família, não ignore a sua esposa, não ignore seus filhos, não ignore as coisas. Seja um homem de Deus, seja uma mulher de Deus, independente se você é casado com Nabal, independente se o seu cônjuge tem atitudes ruins, independente se seu filho é um filho muito mau, ruim, não importa. Eu quero dizer para você, não importa quem é a sua família, o que importa é quem é você. A obra que Deus fez na sua vida, o chamado que Ele tem para você. Não fique de braços cruzados, acontecendo que algo aconteça, que Deus vai fazer aquilo que Ele não vai fazer. A partir de hoje, descruze os seus braços e fala para Deus: Deus, como Abigail, eu vou ser uma mulher de Deus da minha casa. Como Abigail, eu vou ser um homem de Deus da minha casa. Eu me levanto para levar a palavra, eu me levanto para levar o ensino, eu vou caminhar com a minha família, eu vou dar um testemunho de vida, e através da minha vida, toda a minha família vai ser salva. Aleluia. Através da minha vida, o ciclo de morte na minha casa vai acabar. Através da minha vida, a história da minha família vai mudar. Através da minha vida, os planos do diabo serão frustrados. Deus tem uma nova história para mim e para você. Deus tem pressa para salvar as nossas casas. Deus tem pressa para salvar a nossa família. Irmão, não negocie princípios, não abra mão de valores, não abra mão da palavra de Deus, não abra mão de se render, de ser alguém humilde aos pés do Senhor Jesus. Deus, Ele quer intervir na sua casa, Deus, Ele quer agir no seu casamento, mas Ele está contando com que você se levante com pressa para ser um canal de Deus na sua casa e no meio da sua família. Eu quero convidar você a se colocar de pé agora. Como Abigail, você pode se levantar nesta manhã
como homem de Deus, como mulher de Deus, para dar a resposta para Deus. Antes de nós louvarmos, eu gostaria que, se você estiver com a sua família, você pegasse a sua família. Se você tem liberdade com alguém aí do seu lado, eu gostaria que nesse momento, sabe, o peso da responsabilidade de você ter uma família, uma casa. Pode ser que você seja filho, nem seja casado. Presta atenção, Deus está te levantando como Abigail na sua casa, para ser uma bênção lá. Se você é o chefe da casa como eu, um homem, irmão, nós homens, a responsabilidade é nossa de conduzir a nossa casa para as coisas do Senhor. Em primeira instância, Deus conta com você, homem. Em primeira instância, Deus conta com que você, homem, resolva as questões, resolva o problema, confronta o que tem que ser confrontado. Não entra na briga que não deve entrar agora. Homem, Deus quer te dar sabedoria. Se você, mulher, se sente sozinha, eu quero dizer para você, você não está sozinha. Deus está com você. Seja fiel à sua família e Deus, Ele vai te honrar.